Olá, esta é a questão 21 da Vestibulinho da ETEC de 2023, que aconteceu no dia 4/6/2023, com matrícula no segundo semestre também do ano de 2023, e o tema é interpretação de texto. Logicamente que é um texto científico ou voltado à área de ciências, e a gente vai ter que ter um conhecimento prévio para poder compreender e realizar o que se pede na questão. Bom, então a questão, esse texto vai dar base para a questão 21, 22 e 23. Nós vamos fazer as três questões aí envolvendo os temas de ciências / matemática. Bom, então o texto diz o seguinte, leia os textos para responder as questões de 21 a 23. Considerada a maior companhia de saneamento básico do Brasil, a Sabesp, foi criada no ano de 1973 a partir da fusão de 6 empresas privadas que atuam na distribuição de água e na coleta de esgoto em várias regiões do estado de São Paulo. Nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão, em média, de 8 cidades ou municípios, se quiser chamar assim, por mês, alcançando rapidamente o patamar de centenas de municípios atendidos e conseguindo diminuir cada vez mais o índice de mortalidade infantil. Entre as conquistas que marcaram a história da Sabesp na década de 1970 estão as implantações do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de parcela significativa da região metropolitana, capital, e de São Paulo, e nos anos seguintes do sistema integrado de distribuição de água e de coleta de esgoto. Esse é o primeiro texto. O segundo texto diz o seguinte, as estações de tratamento de água, aí tem uma sigla ETAs, da Sabesp, funcionam como verdadeiras fábricas para produzir água potável. Atualmente são tratados aproximadamente 120 mil litros de água por segundo, Bom, aí vem a questão 21, que diz o seguinte: de acordo com os textos, é correto afirmar que... Então, só uma das alternativas está correta. Alternativa A Sabesp é produto da união entre empresas privadas e empresas públicas. Públicas primeiro, depois privadas, que atuam na coleta de esgoto. Bom, então se a gente vê aqui na parte do texto, foi pegando como base o texto, ele diz que é a união de 6 empresas privadas, Depois ela se torna pública, agora é de economia mista, Está voltando a ser privatizada novamente. Bom, então essa é a alternativa errada, De acordo com o texto, foi a fusão de empresas privadas, e não públicas e privadas. Alternativa B. A Sabesp obteve a adesão de outros estados, conseguindo expandir o tratamento de água para regiões próximas a São Paulo. Bom, aqui ele fala, na parte aqui ele fala de cidades, foi 8 cidades em média, E a Sabesp ela só atua em São Paulo, que no caso municípios de São Paulo e não em outros estados. Então isso aí está errada também, Aí está falando de outros estados. C. A Sabesp contribuiu para a preservação da mortalidade infantil, por meio não só da produção e distribuição de água potável, mas também o tratamento de esgoto. Isso fala no texto aqui, na parte, o índice de mortalidade infantil diminuiu, e a Sabesp ela atua na distribuição de água e na coleta do tratamento de esgoto também, pelo menos na teoria, Então, aí tem essa daqui, é a correta. Agora vamos ver as outras, por que não é, A D. O sistema Cantareira é responsável pela distribuição de água potável em todo o estado de São Paulo.
Bom, no caso aí, ele vai falar do sistema Cantareira, que foi uma das contribuições da Sabesp, né, nos anos 70, está falando aqui, só que, como base, o texto, ele abastece a região metropolitana e não todo o estado de São Paulo, como diz na alternativa D. Então, essa daqui está errada também. E a última alternativa, os ETAs ou ETAs, também vamos chamar assim, né? São fábricas produtoras de água destilada, que posteriormente é tratada para ser então distribuída. Bom, não tem nem lógica, né? Aqui ele fala sobre a produção de água potável, né? A água destilada nem pode ser utilizada para consumo igual a gente usa água potável, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C, de acordo com o texto aí, é só interpretação de texto aí, consequentemente texto científico, tá bom? Um abraço a todos, até!